livros bíblicos, tá bom? Livros bíblicos. Então, vamos ver aqui. Nós estamos no livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos. Agora, falando sobre a questão do ser histórico, aí a gente lembra o seguinte: há dois estilos históricos entre os livros do Novo Testamento: os evangelhos e o livro de Atos dos Apóstolos. Tá? Os dois podem ser considerados livros históricos. Os evangelhos são apologéticos. Isso tira muito do conteúdo histórico, do estilo histórico do texto. Porque agora você está contando uma história para defender um ensino, para defender alguma coisa. Então você vai interpretar a história, né, para defender aquilo que você principalmente está em busca de defender. Então tira muito do espírito histórico, porque você vai interpretar a história por aquilo que você está defendendo, tá bom? Então, os evangelhos são apologéticos e evangelísticos. Tem um objetivo, não de ser história, mas tem objetivos diferentes do da história. Atos, enquanto Atos é propriamente histórico, com fortes inclinações jornalísticas. Então, tudo bem, né? Há uma visão cristã no que Atos, no que Lucas está escrevendo, mas ele não há uma clareza de que ele esteja escrevendo aquilo para defender, mas ele está relatando fatos. Então, isso dá uma outra visão histórica, né, no texto que ele está escrevendo. Ele não está fazendo a defesa, por exemplo, que ele fez em Lucas. Olha aí, dois livros, o Lucas e Atos. Em Lucas, ele faz um estilo histórico direcionado à defesa de Jesus. Então, tira muito do estilo histórico do que ele escreveu. Enquanto que em Atos, não. Em Atos, ele está registrando fatos. Tem uma interpretação? Sim. Ninguém consegue escrever um fato que está acontecendo sem dar uma devida interpretação. Não tem jeito, né? Mas é muito mais científico o que ele faz em Atos do que o que ele faz no livro de Lucas. No livro, né? O livro, né? O Evangelho de Lucas. Segundo, inicia, né, o livro de Atos, inicia registrando atos de Jesus, depois Atos da Igreja de Jerusalém e depois Atos do apóstolo Pedro e outros. E por fim, principalmente, aí sim, principalmente, ele vai falar, né, sobre atuações do apóstolo Paulo na propagação do cristianismo pela Ásia e Europa. Tá? Então, começa em Jesus, depois passa para a igreja, depois passa para Pedro, e então, finalmente, a partir do capítulo 9, mais ou menos, até o final, 28, né? É 28? Ele vai falar sobre a história, sobre o que acontecia em relação ao ministério de Paulo. Tá bom? Tá bem definido. Isso você vai ver que ele sai de uma coisa, entra de outra e fica bem delineado, como se quando um começou, o outro deixou de agir, né? Porque ele está seguindo uma sequência mesmo. Terceiro, como escreveu o livro de Lucas, o autor informa que tudo foi resultado de pesquisas e testemunho pessoal, sem demonstrar cunho sobrenatural a respeito do conteúdo e da forma como escreveu. Tá bom? Então, tanto Lucas quanto tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos, ele não vai dizer, olha, eu estava sentado e veio uma voz do céu e me mandou que eu escrevesse. Não, ele não vai usar essa maneira, muitas vezes hebraica, de dizer. Mas ele vai dizer, olha, eu fui pesquisar,
eu fui ouvir as pessoas, eu vi acontecendo, não é? Então ele está baseado em testemunhos e na sua presença naquilo que ele registrou. 4. A crença na volta iminente de Jesus, né? Eles acreditavam que Jesus estava voltando logo. Então, a crença na volta iminente de Jesus atrapalhou muitos de escreverem, registrarem muito da vida dos cristãos e igrejas pelo século I. Então, eles estavam aguardando tanto Jesus que não tinha motivo para escrever e registrar o que estava acontecendo, né? E isso atrapalhou muito. Lucas, aí diz assim, mas isto não foi empecilho para Lucas fazer brilhantemente, né, os registros que fez neste livro, tá? Lucas era grego, então isso, né, tirava muito daquela questão religiosa, mística, até fanática, né, do escritor dele, e isso ajudou muito para que ele fizesse o trabalho do jeito que ele fez. Tanto Paulo quanto qualquer outra pessoa mencionada como liderança do cristianismo foi apresentado como pessoa normal, né? Tanto Paulo como qualquer outra pessoa foi apresentada por Lucas como pessoa normal, sem caráter místico, como faria qualquer outro escritor judeu, pois Lucas era grego e tinha uma concepção realística sobre tudo e todos, entendeu? Então, aquela coisa que, né, que o hebreu fazia. Então, mesmo que não fosse uma realidade física, mas como era uma realidade, né, mental, a pessoa via na sua religiosidade certas coisas, né, via e ele escrevia como tal. Lucas não tinha isso. Lucas falava exatamente o que ele via, né, de maneira bem, né, bem correta, bem científica, né, sem muitos misticismos naquilo que ele escrevia. Tá bom? Então, essa é uma primeira palavra sobre esse livro histórico, né? O livro de Atos, que a gente pode aproveitar para os próximos momentos que a gente vai conversar sobre ele.